Bom dia. Fazendo PCC, me chamo Thiago Moisés de Messias. Curso Letras pela Estácio, fazendo atualmente no terceiro período, fazendo um trabalho de Psicologia da Educação, né? O conceito de observar, pesquisar e construir o conhecimento. Estou aqui com um ex-professor meu da escola Dr. Robert Seib, que me inspirou bastante, né, hoje em dia, a fazer o curso que eu faço hoje. O nome dele é Renato Moraes. E aí, Renato? Bom dia a todos. Pois é, estamos aqui. Eu sou formado em Português e Literatura, mestrado em Literatura Brasileira pela UFRJ. Sou professor, sou poeta, também já trabalhei um pouquinho com teatro e escritor, né? Então, vamos começar. E sou um estudioso de psicologia também. Eu pretendo futuramente fazer psicanálise. Estou na iminência de fazer psicanálise. Isso aí. Então, dando uma introdução, né, um resumo da matéria que eu fiz, que na matéria de psicologia que eu estou cursando atualmente, né, referente a esse trabalho, é uma entrevista que eu vou fazer com o Renato, como ele é um professor. Quantos anos você dá aula, mais ou menos, Renato? Mais de 20. Mais de 20 anos, né? isso. Mais de 20 anos, né, no estado e particular, Particular, faculdade. faculdades, curso pré-vestibular. Então, Não tive uma referente a experiência. metodologias, tipos de alunos, você já teve uma grande Sim, visão. sim. Quando você começou a dar aula, você tinha uma visão de que, por exemplo, eu sou professor, por exemplo, classe social, um exemplo. Você achava que você tinha um conhecimento, que seria óbvio aquele aluno não ter aquele conhecimento, e acabou que você viu que ele não tinha. Já passou isso com você? Sim, não no começo. No começo eu não tinha muita noção do que era educação, né, do que é aprendizado. E aí o meu público era um público de classe média, né? Média. Então eu não tinha muita noção ainda e nem contato com um público, por exemplo, mais complicado, né? Sim. Eu digo, menos privilegiado. Mais carente, no caso. Eu passei a ter alguns anos depois. Ah, sim. Então essa matéria se resume basicamente nisso, né, que há diversos fatores, né, que nos levam a apresentar um comportamento que anteriormente não apresentávamos. Os diversos fatores de aprendizagem, fato, comportamento, descobertas, tentativas e erros, né? Um grande exemplo desse tipo de comportamento é você imaginar uma pessoa que praticamente ela decorou uma canção, né, escutando uma música e cantando repetidamente, só que em outro idioma. Um exemplo, espanhol. E ela cantou essa música durante 20 vezes. E tem basicamente uma vaga lembrança da tradução da música para o português e para o espanhol, e ao mesmo tempo ela consegue compreender aquela música. Só que você consegue afirmar que ela aprendeu espanhol, aprendeu a dicção, aprendeu, no caso, falar as palavras corretamente. Não. Tem uma noção, Sim. tem ouvido, ela tem, É a percepção, no caso. ela depurou os sentidos para a língua. É possível que consiga reconhecer a língua, mas não estudou, ou seja, não tratou teoricamente, né, Isso, ela não buscou o a teoria, conceito. mas ela usou um sentido, usou uma percepção e conseguiu um certo conhecimento num Tem, pequeno fragmento, tem, basicamente. tem conhecimento. É como se você fosse estudar por vestibular, praticamente, né? Tem pessoas que elas não buscam aprender, mas tipo aprender para aquele momento ali. Exato, aí vai esquecer, não memoriza. Isso. É um certo exemplo. E no caso com isso, né, psicologia transforma a aprendizagem, né, nesse pequeno exemplo, transforma a aprendizagem em um processo a ser investigado, né? Porque de certa forma isso acaba gerando uma pergunta: como é que se gera aprendizagem? Como é que eu consigo ensinar algo a alguém? Como é que eu vou passar, praticamente, né? E é um extenso assunto, né? São vários fatores, vários estudiosos que fazem esses estudos de aprendizagem, e eu trago 5 perguntas para você hoje,
referente a essa pequena introdução que eu fiz, né? A primeira delas qual seria o limite da aprendizagem? O que você veria como limite da aprendizagem? Ou talvez não existe esse limite? É uma área muito extensa, né, para a gente pensar aqui, o limite da aprendizagem. Então, o que nós precisamos para isso, né, para que a aprendizagem se processe, né? Eu preciso ter uma série de fatores, né? Eu preciso ter um ambiente adequado, eu preciso ter uma disciplina adequada, eu digo hora e a quantidade de tempo dedicado a esse aprendizado. Eu preciso da saúde daquele que está buscando o aprendizado, preciso da saúde daquele que está transmitindo o aprendizado, preciso da empatia dos dois, que essa empatia esteja presente. Quando você tem todos esses fatores corroborando, o aprendizado se processa. Então, ela influi em muitos fatores. Local adequado, hora adequada, porque cada um tem o seu biorritmo também. Quer dizer, essa hora, a adequada, ela pode, contrária ao relógio biológico de cada um, na medida que você cria a disciplina, que é o hábito, né? Sim. Mas você precisa da saúde, instrumentos adequados. Então, e precisa que, quando eu digo da empatia de um para o outro, que esse patos se processa entre um e outro, eu preciso que esse que queira aprender, né, esteja disposto. Também tem a disposição. Senão ele não se abre, exatamente. E o inverso também, ou seja, aquele que foi programado para ensinar, para transmitir, também esteja disposto. Nós percebemos, exato. Não, a oferecer e a se preparar. Sim. Porque a gente observa em muitos momentos que mesmo um profissional da educação não está disposto a ensinar. Faz como uma obrigação, vai fazer bem. Então esses são os fatores. Quando você tem todos esses fatores, não tem limite, né? Acaba que expande, exatamente. Vai além. A pessoa acaba aprendendo. Então praticamente na sua resposta não tem um certo limite. O limite seria até onde vai essa vontade. Agora, é claro, existem mentes que vão até um determinado seria ponto. Um além, né? No caso, você sempre está buscando aprender mais. Mas aí tudo vai depender então da saúde mental de cada um, porque tem mentes que não vão muito além, que chegam ao máximo. Você percebe isso nitidamente, né? Sim. A segunda pergunta seria qual a participação do aprendiz no processo? Então, já está no começo dessa minha primeira resposta. Então, primeiro ele precisa ter todas as condições necessárias, está bem alimentado. Sim. Essa é a primeira coisa. Bem vestido, eu não estou falando de roupas de marca, não estou falando nada disso, estou falando vestido adequadamente, né? Então, bem alimentado, com sono em dia. Então, precisa ter uma saúde mental e uma saúde física para isso. Precisa estar disposto a aprender. Então, a participação dele é muito importante. Então, no caso, por exemplo, o meio externo também pode influenciar. Total. A pandemia está detonando. Nesse caso, a pandemia ela vai provocar uma doença mental, né? Na verdade, vai mexer com o emocional. E aí, se você mexe com o emocional, você mexeu com tudo, né? Porque o cérebro, psicologia é por isso, né? Porque ela vai estudar a psique, a mente. Sim. Então, cara, se você está afetado emocionalmente por uma série de fatores, você perdeu a saúde mental. Você perdeu a saúde mental porque o meio externo te influenciou. Total. E você acaba não conseguindo, como é que se fala, dar início aos seus projetos e seguir em frente, no caso. Não consegue. E outra, a gente está falando de pandemia, mas antes da pandemia, as famílias, né? Famílias. Vizinhos, relações sociais. Pai que se divorcia da mãe, aluno. Se não tiver um suporte que dê. A terceira pergunta seria: qual a natureza da aprendizagem? Esse é o conceito. Caramba, essa é uma pergunta difícil, né? Qual a natureza da aprendizagem? Olha, eu digo que eu acho que é a busca que o homem tem, né? A busca pelo saber, né? De sempre ir mais além, né? Eu acho que é essa curiosidade que cerca o homem. Creio que a natureza, nesse sentido, está nessa necessidade que o homem tem de saber mais sobre si
e sobre o mundo. Na verdade, eu acho até que o grande interesse do homem é sobre ele mesmo. Sobre ele mesmo, né? O que ele faz nós na mesmos Terra. não sabemos de onde viemos, O basicamente. que ele faz na Terra, e eu acho que é isso que vai impulsionar que ele conheça mais. Uma grande curiosidade sobre essa pergunta é que o ser humano ele sempre está aprendendo. Então. Sempre aprendemos mesmo algo quando ele novo. acha que não está, ele Mesmo está. quando você acha que não está. Eu vi uma vez, eu não lembro exatamente, uma pesquisa que falou que praticamente uma criança, quando ela está aprendendo a falar, por dia ela aprende praticamente 30 frases, mais ou menos. E ao longo de uma vida de um adulto, ele aprende uma média de 2 frases, não sei quantas frases por mês, de coisas que ele não sabia antes, entendeu? Então, basicamente, nós sempre estamos aprendendo. Eu acho que a natureza do ser humano é a busca. Aprender. É a busca pelo conhecimento, de compreender o mundo e a si mesmo. E no caso, a quarta pergunta, né, seria o que é o fracasso escolar? Ok. Bom, essa é uma pergunta extensa também. A gente pode pensar sobre várias formas. Então vamos começar a pensar a respeito do espaço físico. Sim. Então, tem escolas, por exemplo, em Managi, interior de Pernambuco, que a escola recebe mensalmente para se estruturar e pagar suas contas R$ 600. Essa escola não tem um banheiro adequado, essa escola não tem água adequada, essa escola não tem merenda adequada, não tem alimentação adequada, não tem nenhum ambiente de sala adequado. O que essa escola vai oferecer para o seu Então, logo vai aluno? influenciar nos 2 primeiros tópicos, que seria no... Total. Mas eu estou falando do espaço físico. Sim, do espaço físico, que não tem a ver com o humano. Mas vamos pensar agora na questão humana desse espaço físico. Bom, então se eu vou pegar essa escola lá em Pernambuco e dou a ela toda a condição, ou seja, faço uma reforma, tenho banheiros adequados, uma cozinha adequada, um refeitório adequado, sala de aula adequado, quadro adequado, material adequado. E eu preciso agora ter um corpo, né, docente adequado, ou seja, professores bem formados, professores atualizados, professores com um salário digno, professores com um estudo, né, em dia. E aí eu começo a transformar a escola. Ok, mas repare, se eu tenho um ambiente adequado e tenho um corpo docente adequado, um corpo pedagógico adequado também, e outra, preciso também ter um corpo de apoio adequado, né? As pessoas de limpeza, de manutenção da escola, isso tudo tem que estar em dia. Sim. Se eu tenho tudo isso em dia, mas o meu entorno, a minha sociedade, uma sociedade que vive com tráfico, com milícia, com pobreza e miséria, a escola não vai funcionar. Então, o que eu preciso fazer agora? Então, primeiro, expulsar os traficantes, prender, julgar os milicianos, tirar, né? Melhorar financeiramente o entorno dessa escola. Aí se você tem emprego digno, moradia digna, você vai ter, então, os seus alunos melhor alimentados, né? Vestido adequadamente. Aí você agora... É possível que essa escola lá em Pernambuco, como eu citei, possa começar a ter resultados. E eu estou falando do Nordeste, mas tem escolas, principalmente na Olimpíada de Matemática, que as melhores notas, Ceará. É uma escola pobre. Mas ali foi investido um outro processo, entende? De educação, então, uma outra pedagogia. Tecnicamente, o processo de aprendizagem está na escola, mas às vezes ele também está no meio social. Não, envolve tudo, não. Está na escola e no meio social, não pode isolar a escola. Tudo isso, você acaba tendo. Estou tendo essa matéria que é políticas organizacionais, não lembro o nome exatamente, que fala que o meio do aluno influencia o meio de aprendizagem como dele. eu estou te falando, senão você... Esse exemplo que você deu. E se você cobrar por essa escola, você cria uma elite. Sim. Aí a elite está bem alimentada, mas nós não estamos falando de escola de elite, a gente está falando de escola em geral. Sim, eu preciso disso tudo, preciso desse todo o entorno. E no caso, a última pergunta seria como podemos evitar, né, se houver o fracasso escolar, em nossas escolas e talvez em nossas aulas. Porque se acreditou há muito tempo que o fracasso escolar é responsabilidade única do aluno. Sim. Aí descobriu-se que não, que a responsabilidade é do aluno, mas também é da família. Sim, olha como é que as coisas... Agora eu estou indo do micro para o macro, né? Tanto é que... A responsabilidade... Fala. Desculpa te cortar. Quando você falou que era só do aluno, antigamente as pessoas cobravam só o aluno. Só do aluno. Só que eu lembro que quando eu era criança eu tinha dificuldade na escola.
Aí uma vez uma professora perguntou pra mim, como é que é a sua vida em casa? Aí eu falei pra ela. Aí ela meio que foi investigar a minha vida em casa. Foi quando eu percebi que não é só o aluno, também tem um ciclo social que ele Não, vive, total. família, tudo Então, isso nós influencia. fizemos um movimento para pensar da escola de fora para dentro. Sim, Então, eu falei para você da sociedade, né, do entorno, do corpo docente, do corpo de apoio da escola. sim. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, contrário, do menor para maior. Engenharia Então, a inversa. responsabilidade do aluno, acreditava-se que era só dele. Não. Aí descobriu-se que também é a responsabilidade da família. Mas não é só da família. Então, a família é um corpo de um conjunto social. Pô, então aí entra a sociedade. Ó, eu preciso disso. Eu preciso das coisas em ordem. Entende? Então, o fracasso escolar ele vai se dar quando todas essas instâncias não funcionam bem. Sim, Então, quando você tem uma sociedade precária, quando você tem uma sociedade que não tem emprego, que não tem moradia digna, que não tem saneamento básico, esse é o entorno da escola. Você, obviamente, esse teu público, a escola não vai dialogar com esse aluno, porque esse aluno não tem saúde mental para isso. Ele não tem nem saúde física para entender o que a escola está colocando. E e outra, a adequação da escola ao mundo, né? As transformações que o mundo está passando. é porque a escola ela tem sempre que estar se atualizando, né? Basicamente tudo que É, acontece, como por exemplo, o que hoje vivemos, amanhã será história. O Covid hoje, amanhã vai estar no livro de história, daqui a 5, já está, 30, já está nos livros de já tem história. livro. Não precisa ser de história, mas eu tenho um livro aqui que já fala de Já Covid. fala de Covid. Tem até algumas séries no Netflix que já tá falando de Famoso. Covid. Então é basicamente isso, né? Obrigado pela Valeu, participação. tamo junto. É isso aí. Até a próxima aí. Até mais.